27 de setembro de 2023. Nesta quarta-feira, a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira. Louvado seja Deus, dia 27, celebrando São Vicente de Paulo, para mais esse momento de reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto do livro de Esdras, capítulo 9, versículos do 5 ao 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida por meio de nossa servidão, pois éramos escravos, mas em nossa servidão nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos essa bela reflexão que Esdras faz sobre a vida, a conduta do povo de Judá. Esdras percebe o grandioso favor que Deus fez para o povo. Olha, meus queridos, Deus é paciente, Deus é generoso. Depois, quando nós chegarmos lá no dia do juízo final, não sabemos quando vai acontecer, quando Jesus vai voltar, mas no dia do juízo final nós vamos perceber quanto Deus é rico de amor. Por quantos momentos nós vamos perceber, nós vamos enxergar o todo da criação, e nós vamos perceber o quanto Deus nos amou. Quantas foram as tentativas de Deus para nos conduzir por caminhos de prosperidade, de alegria, de realização e de felicidade verdadeira. Às vezes hoje nós não compreendemos muitas coisas da nossa vida, o porquê dos acontecimentos. Você também deve ter coisas na sua vida, na sua história, que você não consegue compreender. Mas naquele dia glorioso que virá, nós compreenderemos tudo. E Esdras, ele já faz uma prece, uma proclamação, reconhecendo que Deus é rico em bondade, que as iniquidades do povo estavam crescendo, que as iniquidades do povo eram tamanhas, que o povo viveu afastado de Deus, mas Deus não desistiu do povo, Deus foi ao encontro do povo. Assim também Deus
procede conosco, quantas são as nossas fragilidades, as nossas chatices, quantos são os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas impaciências, tanto para com Deus quanto com o próximo. E a gente percebe que Deus, ele não desiste de nós, ele vai nos acompanhando, e as nossas iniquidades se multiplicam, porque nós somos fracos. No fundo, tudo que o povo de Judá vive, sobretudo essa questão da fragilidade do pecado, é o retrato da nossa vida, da nossa história. Ouve a palavra, até tenta colocar em prática, mas no dia seguinte volta tudo pelo começo. Somos nós. E Esdras vai falar assim, olha, desde os nossos pais lá atrás, as nossas faltas se acumularam e se multiplicaram acima de nossas cabeças. Desde o dia dos nossos pais até esse dia de hoje, uma grande culpa pesa sobre nós por causa das nossas iniquidades. Nós vemos as consequências das más escolhas dos nossos antepassados, no nosso hoje. Nós vemos também as consequências das nossas próprias más escolhas. Mas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. O livro do Esdras, que nós temos acompanhado hoje nesse terceira vez, né, é um livro do recomeço, livro da reconstrução. Hoje nós estamos agora nesse momento iniciando um novo dia. Nós temos uma nova oportunidade para sermos mais dóceis com o próximo, uma nova oportunidade para fazermos aquilo que ficou para trás no dia de ontem, uma nova oportunidade de sermos amáveis para com as pessoas em nossas casas, uma nova oportunidade para sermos dóceis, uma nova oportunidade para fugirmos dos nossos vícios, daqueles pecados que nós calhamos em reincidir e não conseguimos nos libertar, uma nova oportunidade de sermos livres verdadeiramente. E olha, meus queridos, nós somos muito dependentes dos nossos ímpetos. Quantos pecados nós não conseguimos nos desvincular? Maus hábitos, pecados graves, infrações graves contra Deus e contra o próximo, contra a caridade do outro, manias, implicâncias, o jeito de ser que não se esforça para transformar. Quantas coisas precisam ser mudadas? Muitas coisas precisam ser mudadas em todos nós, né? Aí está a beleza de Deus, um Deus que acolhe a todos, um Deus que nos retém, que nos abraça, né? Esdras vai dizer assim, nós ouvimos no texto no versículo 9, pois nós éramos escravos, mas em nossa servidão nosso Deus não nos abandonou. Meus queridos, nós não estamos sozinhos, mesmo nos momentos tenebrosos de escuridão, nas nossas infidelidades. Deus está lá. Deus está a nos rodear para nos trazer de volta. Deus está nos sustentando nos momentos difíceis da vida, sabe, os cansaços, aqueles momentos que a gente quer jogar tudo para o alto, aqueles momentos que a gente pensa assim, será que eu estou na direção certa, no caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa na minha vida? E não tenhamos dúvida que Deus está ali do nosso lado, com toda certeza. Quando nós éramos escravos, estávamos na servidão, nosso Deus não nos abandonou. Olha que bonito que Esdras fala. Mas ao invés de nos abandonar, olha o que o texto diz. Deus conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia. Porque foram os reis da Pérsia que libertaram, que deram alforria, que tornaram livres o povo de Judá para que o povo pudesse voltar para a terra. Lembra que nós refletíamos isso nos dias anteriores, né? É uma sequência, você tem que acompanhar todos os dias, né? Deus seduziu reis pagãos em benefício do povo. Meus queridos, prestemos bem atenção. Muitas coisas na nossa vida precisam ser feitas.
muitas coisas precisam se transformar, muitas coisas precisam se tornar realidade em nossa vida pessoal, muitas coisas. Nós precisamos crer nos favores de Deus. Sabe, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, sobretudo nos momentos difíceis da vida. Eu, você, nós não estamos sozinhos. Não estamos. Deus, Ele fez tudo, Ele foi fazendo, tomando conta de cada detalhe, providenciando cada detalhe na vida do povo de Judá. Cada detalhe, desde a escolha do rei persa, o rei Ciro, depois os seus sucessores, o rei Dario. Deus foi escolhendo tudo certinho. Por quê? Porque pensava no povo. Às vezes a gente se percebe e se acha tão insignificante diante de Deus. Mas, meus queridos, prestem bem atenção. Muitas coisas Deus tem feito. Muitas coisas na existência, no tempo e no espaço, Deus tem mudado para a sua felicidade. Não seja ingrato. Reconheça esse amor tão supremo, tão sublime que é o amor de Deus. E aí Esdras continua, né? Nós, na nossa escravidão, Deus não nos abandonou. Pelo contrário, concedeu o favor de reis pagãos, os reis da Pérsia. Deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus, para podermos restaurar as ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá. Meus queridos, a palavra de Deus está dizendo isso para nós hoje. Deus nos dá a oportunidade de reconstruirmos não mais o templo de Jerusalém, mas reconstruirmos fatos da nossa história que precisam ser reconstruídos, precisam ser ressignificados. Se você tem coisa na sua vida que quando você lembra, você está meio melancólico, você lembra daquilo, aquilo te faz derreter, aquilo te desmonta. São coisas que precisam ser ressignificadas, reconstruídas. Na sua vida de oração, vai apresentando esses fatos, essas situações, e a partir de agora começa a viver uma vida nova. Você não pode viver de passado. Deus é o Deus que está nos impelindo adiante e quer restaurar as ruínas do nosso passado, do nosso coração, da nossa inconsciência. Deus quer restaurar as ruínas, aquilo que foi destruído pelo tempo, pelos acontecimentos, aquilo que não deu certo. Deus quer fazer com que nós reescrevamos a nossa história sempre. Às vezes nós temos o hábito, o costume, meus queridos, de viver de passado. E a palavra de Deus vem falando desde anteontem. Vocês têm acompanhado. Desde anteontem. Povo de Judá, olhem para frente e vão para Jerusalém reconstruir o templo. A escravidão, o exílio ficou para trás, passado. Ah, mas eu sofri tanto, mas não sei o que. Tudo bem, passou, passado. Pare de querer ficar impressionando os outros. Passado. Olha que palavra fantástica. Meus queridos, algumas coisas nós temos de levar do texto que hoje a igreja nos propõe, esse texto, Esdras capítulo 9. Primeira coisa, olha, Esdras começa dizendo assim, né? A Deus: meu Deus, eu estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque as iniquidades do povo multiplicaram-se. Primeira coisa que a gente tem que levar hoje desse texto de hoje: reconhecer que todos nós somos pecadores. Reconhecer aquilo que nós precisa ser aperfeiçoado, amadurecido, crescido. Quando a gente não reconhece uma fragilidade, nós nos tornamos impossibilitados de poder aprimorar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu reconheço o ato de ler, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer. Eu reconheço que quando eu leio, eu enrosco muito, eu reconheço que eu não estou lendo legal, não estou lendo bem. Enquanto eu não reconhecer que eu não estou lendo bem,
eu vou me impossibilitar de treinar e, por conseguinte, de aperfeiçoar e de melhorar. O ponto de partida para o amadurecimento, o ponto de partida para a conversão, o ponto de partida para resolver problemas, sobretudo pessoais, conjugais, familiares, sabe o que é? O ponto de partida é reconhecer que há alguma coisa que precisa ser melhorada. Você que é casado, se a sua relação conjugal não está bem, o ponto de partida é você reconhecer que não está bem. O ponto de partida é perceber que você também pode fazer algo para melhorar. Não somente o outro. Você também pode. O ponto de partida é fazer o quê? É sentar os dois juntos e de maneira pacífica, dizer um ao outro, vamos reconstruir a nossa história, vamos reconstruir o templo da nossa vida conjugal. O ponto de partida é reconhecimento. Esdras, ele reconhece a sua fragilidade e ele reconhece que o povo caminhou e está a caminhar numa vida de iniquidade, de pecados. E Esdras pede perdão a Deus. Ele se vê indigno de se aproximar, de olhar para Deus. É o ponto de partida para gozar dos favores de Deus. É um ponto de partida. Nós somos muito soberbos, muito orgulhosos, meus queridos. Quando a gente não reconhece uma coisa que está frágil, a gente não melhora. A gente não melhora. Então leve isso daí. Perceba ao longo desse dia, hoje dia 27 de setembro, quarta-feira, dia de São Vicente de Paulo. Perceba nesse dia que você precisa e vai precisar sempre, a cada dia, poder crescer, amadurecer. No seu jeito de ser, no seu jeito de tratar o outro, no seu jeito de se relacionar com as pessoas, no seu jeito de se relacionar com o dinheiro, com os bens. Pode ser que você seja uma pessoa viciosa, né? Uma pessoa viciada em consumo, não sei. Tudo pode ser restituído, restaurado. Tudo. A segunda coisa que a leitura de hoje nos sugere, além do reconhecimento do que é frágil, é que nós devemos reconhecer o quanto Deus nos ama. Sabe, tem gente que tem os olhos doentes. Tem pessoas, minha gente, que tem o hábito, eu dizia ontem na minha homilia, onde fui celebrar na paróquia Nossa Senhora da Alegria, que tem gente que tem os olhos doentes. Só vê no outro que é ruim, os defeitos. Só vê em si próprio os defeitos. Olha para você, pessoalmente. Quantas coisas em você não suporta? Tanto nos seus traços de personalidade, quanto na sua fisiologia, no seu corpo. E você sempre fala isso, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso fazer isso em mim, porque você está olhando só o que é ruim. Qual foi a última vez que você falou, nossa, como eu sou sábio, inteligente, como eu sou prestativo, Qual foi a última vez que você percebeu e exaltou em você uma virtude que Deus te deu? E de certa maneira isso não é soberba, minha gente. Isso é gratidão. É gratidão. Reconhecer o que Deus fez em nosso benefício. Nós vemos no outro a fragilidade do outro. E fica espezinhando, e fica apontando, e fica criticando. Olhe no outro que tem de bom. Olhe em si mesmo que tem de bom. O que é ruim, nós temos que desejar aperfeiçoar, mudar, deixar de lado os pecados, os vícios, os maus hábitos, as coisas que não nos faz bem nem a nós, nem nossos relacionamentos. Deixar de lado, mas se a gente não deixou ainda, a gente vai deixar. Devemos ter o querer, ter esse propósito, mas valorize o que é bom. Essas duas dicas hoje, a palavra nos deixa. Reconheça a fragilidade, o que precisa ser mudado em você e no todo da sua existência. Mas valorize também o quanto Deus já fez por você.
Olhe sua vida. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo seu emprego? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo seu ministério? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua vida familiar? Pelos bens que você tem? Não sei. Por tantas coisas boas que foram acontecendo e foram dando certo. Nós somos muito ingratos. Muito. E para encerrar essa reflexão de hoje, o texto termina na última frase. Deus nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Meus queridos, o nosso abrigo deve ser os braços de Deus. Eu não sei como está a sua vida de igreja, sua vida espiritual, você que está me escutando. Olha, vou dizer uma coisa de todo o coração, como sacerdote, atendo muitas pessoas. Os nossos empreendimentos sem Deus não dão certo. Se você está colocando pessoas, o seu relacionamento, suas buscas, os seus propósitos financeiros, profissionais e tantas outras coisas na frente de Deus, se você não tem tempo para Deus e para a igreja, escuta o que eu estou dizendo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Volte para Deus. Você tem muitas dimensões na sua existência. Por que deixar a dimensão espiritual a desejar? Seja um católico autêntico, que cumpre o que é mínimo para dizer-se católico. Ir à missa todos os domingos e festa de guarda. Isso é básico. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu temo a Deus, se eu não busco nenhuma vez por semana a Deus, que Ele, claro que Ele está em todos os lugares, mas Ele está diante do altar, numa presença diferente de todas as outras presenças. Nós podemos ver a Deus no Santíssimo Sacramento. Volte para a igreja. Não seja preguiçoso. Não espere pelos outros da sua casa, não. Volte para a igreja. Seja uma pessoa religiosa autêntica. E você vai vendo que as coisas vão mudando, vão se transformando na sua vida, na sua história. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos. Eu desejo um dia abençoado a todos vocês. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontraremos, meus queridos. Um dia fantástico. Hoje, debaixo da intercessão de São Miguel Arcanjo, de São Vicente Paulo, o Pai dos pobres, o Pai da caridade. Força e coragem. Amanhã nos vemos. Até amanhã. Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso.